dia, meus queridos alunos. Olha aqui para vocês, né? Tem pessoa que estava sentindo falta, já nem me reconheceu mais. Passando pelo pessoal, eles até desconhecem, né? E agora a gente, de certa forma, vai se rever de novo, né? Hoje a gente vai trabalhar sobre esse moço aqui, ó, bonitinho, bigodinho fininho, né? E aí, alguém conhece? Já ouviu falar? Sabe de quem se trata? Duvido alguém acertar. Esse aqui é contemporâneo do Descartes, tá? É o senhor Baruch Spinoza, tá? Aí vem um apanhado breve aqui sobre quem ele é. Nasceu na Holanda em 1632, tá? Vem de uma família de judeus, o pai dele era comerciante. Fugiram da Inquisição Espanhola, ele e a família, né, são de origem portuguesa, tá? Isso aí a gente percebe mais para frente, até com relação às ideias que ele traz, tá? Ele traz ideias de racionalismo, e como a gente vai ver, né, trabalhando com essa linha de racionalismo, ele vai distanciar essa questão de fé e razão, tá? Que por isso ele acaba sendo excomungado, tá? Da sinagoga, né? Dentre os judeus, ele vai ser caçado até pelos judeus, vamos dizer assim, tá? Seus pensamentos eram inconciliáveis com os preceitos religiosos. Lógico, a gente vai estar trabalhando com esse período de passagem de idade para a Idade Moderna também, passando do período medieval para a Idade Moderna. E acaba tendo um distanciamento, tal distanciamento que faz com que ele seja excomungado pela sinagoga judaica, tá? Como eu disse para vocês, né? Ele é do século XVII, nasceu em Amsterdã, é um filósofo racionalista, tá? Ele carrega algum fundo, né, de platonismo renascentista, também tem um pouco, tá, dessa filosofia escolástica, até porque, como a gente vai ver, ele trabalha muito com a questão religiosa, ele vai trabalhar muito com a questão religiosa, tá? Ele é principalmente adepto das ideias do Descartes, tá? E ele vai trazer vários fundamentos filosóficos, religiosos, políticos, tá? Trabalhando com esse entremeio entre o racionalismo, tá? E as ideias preconcebidas, né? Muito ligadas à escolástica, como a gente vai ver aí, tá, gente? Aí vamos dar uma minimizada aqui e vamos ler um pouquinho sobre ele. Aí vem assim, ó, filósofo racionalista holandês, né? Um dos mais importantes da filosofia moderna, né? Além de seu racionalismo religioso radical, Spinoza defendeu o liberalismo político, como a gente vai ver, porque ele mais para frente defende a ideia de que a religião ela teria que ser tratada em separado com relação às questões racionais. Né? Vocês vão entender um pouquinho disso ali mais para baixo, que eu vou trabalhar essa questão de política com vocês. Tá? Vem falando que nasceu no dia 24, tá, de novembro de 1632, tá, que o pai dele era comerciante, como eu disse para vocês anteriormente. Tá? Só que o pai se dedicava para que ele atuasse nessa questão do comércio, só que ele era muito mais ligado a essas questões de estudo, né? Mais teóricas, vamos dizer assim. Tá? E ele acaba não atuando, pelo menos a princípio, com essa questão do comércio. Depois ele se vê obrigado, né, a trabalhar, como a gente vai ver, tá, no comércio, né, trabalhando com a questão da limpeza de lentes, né, aqui ó, trabalha na área da pintura, né, ministrando aulas de desenho durante parte do tempo para sobreviver, né. Lá, ao ser excluído da comunidade judaica e vivendo em outros lugares, Spinoza teve que ganhar dinheiro, o que levou a trabalhar no comércio, na área da pintura e ministrando aulas de desenho durante parte do tempo. Tá? Aqui já é lá no final, né? Aquele pulo que a gente acaba dando, né? Não não é a parte mais importante da nossa matéria, né? Que vem dizendo que ele morreu aos 44 anos
de tuberculose, né? E vem uma pegada aqui com relação às principais obras, né? O princípio da filosofia de Descartes, tratado teológico político, tratado da concepção do intelecto, e esse aqui é o principal, tá, gente? Ética, né? A ética do Spinoza, esse é o principal texto dele, né? E aqui a gente vem falando sobre, eu digo que seja a principal teoria dele, a mais conhecida. Por quê? Deus segundo Spinoza. Tá? Vocês vão entender por quê. De acordo com Spinoza, Deus era sinônimo da natureza, o qual estaria refletido na harmonia e na existência de todas as coisas, ou seja, acreditava num Deus transcendental e imanente. Segundo ele, que estudou profundamente os textos bíblicos, né, no caso a Bíblia Sagrada e Talmud, né, aponta que as obras religiosas eram a interpretação humana sem fundamentação racional, tá? Sem fundamentação racional. Criticou também os dogmas rígidos e a ostentação da igreja. Por esse motivo, ele foi excomungado da sinagoga judaica, que eu já falei para vocês, sendo assim criticou diversos tipos de superstições religiosas, políticas e filosóficas, que para eles eram geradas pela imaginação. Nas palavras do filósofo, a mente humana é parte do intelecto infinito de Deus. Essa daqui é a pegada. Escuta só, a mente humana é parte do intelecto infinito de Deus. Por que eu disse que essa é a principal obra? Por quê? Ele trabalha primeiro com o monismo, tá? Só para a gente entender isso aí. O monismo seria... lembra quando a gente trabalhou com aquela questão lá da antiguidade de Arquê, que os filósofos diziam que tudo no universo era formado de um elemento? Essa é a ideia para ele, tá? Ele diz que tudo no universo, né, na natureza, é formado de uma coisa, né? E o que seria essa coisa? O próprio Deus, tá? Aí vamos lá. Significação do monismo. Aqui, ó. Peraí. Aqui. Dá bom. O sistema filosófico segundo a qual a realidade, tudo que existe, se reduz somente a um único princípio, estando os seres condicionados a ele. Concepção, doutrina ou ideologia que se opõe ao pluralismo e à dualidade inerente à realidade e aos seres. Então, quer dizer, ele acredita que tudo era formado de uma coisa, tá? E o que seria essa coisa, né? O que seria esse elemento? Deus, o próprio Deus. Só que isso vai nos levar por outros caminhos. Vamos parar para pensar. Se tudo é formado de Deus, você é formado do quê? Você é parte de Deus. Ou então, pelo menos, da natureza de Deus. Até porque ele concebe Deus aqui, não enquanto aquele Deus que a gente imagina judaico-cristão, tá? Deus seria tudo. Tudo que existe, a natureza, tudo seria Deus, tá? A natureza seria Deus, nós seríamos parte de Deus, né? Lógico que a gente tem a questão racional, que a gente vai trabalhar aqui, né? De como isso se constitui, né? A questão da física, da natureza, as regras, a racionalidade, né? Para explicar como funciona a natureza, como funciona a questão racional quando a gente lida com Deus, né? Mas você faria parte de Deus. Só que aí entra uma outra questão que a gente vai analisar aqui embaixo, né? Se você é parte de Deus, Deus é tudo, você acaba sendo, de certa forma, determinista, né? Por quê? Tudo já está predeterminado, porque Deus é tudo e você faz parte de Deus. Conseguiu entender o pensamento? Né? E aí a gente cai para um outro ponto aqui. Ele é panteísta, né? Aí vem, no caso, a explicação que eu deixei para vocês, né? Panteísmo. O que é o panteísmo, né? Que seria justamente essa explicação. Ideologia de que Deus e todo o universo são uma única e mesma coisa, e que Deus não existe como um espírito inseparado, tá? Vocês entenderam a ideia? Vamos ler de novo. Ideologia filosófica de que Deus e todo o universo são uma única e mesma coisa,
e que Deus não existe como um espírito separado. Porque vamos parar para pensar nessa ideologia aí judaico-cristã, né? Cristão, né? Tá, beleza. Se eu falo para você Deus, qual é a ideia que você tem? Não é um espírito, algo mais forte, né? Aquela ideia que a gente trabalhou, que seria a ideia do máximo, o máximo, né? Onipotente, onipresente, onisciente, né? Um espírito inseparado, né? Aqui não. Ele tem a ideia de que Deus é o universo, a natureza e que nós fazemos parte desse mesmo Deus, tá? Vamos dar uma minimizada aqui, né? E aí vocês já entenderam qual é a principal ideia, né, gente? Que Deus é tudo e nós somos parte de Deus, né? É essa a principal ideia dele, tá? Aí ele tenta explicar como é que funciona essa questão de forma racional, tá? A questão da mecânica das coisas, da física, como isso se dá. E aí eu coloquei esse pedaço aqui para vocês, porque existem várias explicações, mas elas acabam ficando meio vagas, sabe? E dessa forma eu acho que fica bem explicado. Vou ler e vou explicar para vocês para ficar bem tudo bem entendido. Mas é que depois que você consegue perceber o que esse texto quer te dizer, fica simples. Vamos lá. Na concepção de Spinoza, a substância, né, essência e natureza de Deus, somente pode ser entendida no tocante a dois aspectos. Né? A natura naturans, né, que vem ali em cima, e natura naturata, tá em vermelho ali, porque, lógico, o Word não conhece essa palavra. Ela é bem da questão filosófica mesmo, tá? Um dicionário filosófico. Que significa o sistema criativo da natureza funcionando como um elan vital que produz a vida e extremamente ativa nesse processo, enquanto força fundacional que instaura e regula a dinâmica da natureza. Quando eu falo de dinâmica da natureza, aqui a gente fala de physis, tá? As engrenagens, como tudo funciona, tá? A questão da vida em si, tá? De outra feita, esta é o que denomina a natura naturata, tá? Que é apenas o resultado dessa criação, o lado passivo dessa mecânica, que é o que já foi criado e constituído em termos de natureza. Formas externas variadas, como montanhas, vales, vegetação, ventos, águas, florestas, entre outros. Nessa percepção, pode-se dizer que natura naturans é a natureza material e compassiva. Natura naturata, o stricto mundo. Né? Aliás, o mundo stricto sensu, perdão, né? Porque é assim que eu fundamentei na minha cabeça para poder entender, tá? É idêntica a Deus e se confunde a sua essência e substância. Vamos fazer um resumão para a gente poder entender isso? Porque senão fica vago, né? Tipo, pô, Bruno, você falou, se confundiu e ficou cada vez mais complexo. Né? Natura naturans seria a vida e a mecânica formadora de todas as coisas. A física, como as coisas se formam, né? A questão do movimento em si, né? Como a montanha se formou, né? Qual é a física da coisa, né? A vida do coelho enquanto formação e a criação do coelho e todos os seres humanos, né? As bases que fundamentam. Já o Natarans seria já essa concepção pronta, né? Houve o Natura Naturans, perdão, tá? E esse Natura Naturans vai dar a formação do Natura Naturata, né? Tipo, você tem toda a questão física da vida e coisa e tal se formando, e quando ela se forma, aquela coisa já pronta, né? É o Natura Naturata, tá? Então, quer dizer, princípio formador, vamos dizer assim, tá? Natura Naturans. A coisa feita, já preparada, de forma passiva, vamos dizer assim, já criada, Natura Naturata, tá? Natura Naturans vem primeiro, né? Concebendo toda a questão biológica, genética, né? Lógico que ele não tinha essa concepção, eu estou botando um pouquinho mais aí à frente, né?
física e coisa e tal, né, na formação das coisas, né, que seria a formação das coisas, e o natura naturata seria a coisa já pronta, né? Vamos botar assim, seres humanos, né, questão biológica, é, física, química, né, natura naturante. Bruno, Milena, mesa, celular, computador, está tudo formado, seria naturata. Né? É um pouquinho complicado, mas aí entra outra questão, né, que é um pouquinho complicada, né? Complicada até a gente explicar, que depois também fica muito fácil, né? Que são a questão dos afetos. Aí vem assim, afeto, né? Affectus adfectur, né? Em latim é um conceito usado em filosofia por Spinoza e Guattari, o qual designa um estado da alma. Aí, pô, põe isso na cabeça, tá? Sentimento tá lá em azulzinho, vai ficar até mais fácil para vocês, né? Eu diria até humor, vamos dizer assim, tá? Coloque essa palavra aí na cabeça, humor, tá? De acordo com a Ética 3, né, definição 3, de Spinoza, um afeto é uma mudança na condição que ocorre simultaneamente no corpo e na mente. A maneira que somos afetados pode diminuir ou aumentar a nossa vontade de agir, né? A gente coloca enquanto potência, né? Aumenta ou diminui a nossa potência. Aí vamos explicar como é que funciona isso aí, gente. Para o Spinoza, ele diz que o nosso corpo ele é feito de vários pequenos corpos, tá? Várias pequenas partes, várias partículas, que seriam formadas de dois tipos de partes ou partículas: as partículas moles e as partículas duras, tá? E isso se juntariam várias pequenas partes, formando complexos que dariam origem às prática. Você seria um apanhado de partes duras e moles que se uniriam e daria a existência a você e todas as outras coisas, tá? Só que ele diz o que acontece quando essas pequenas partículas elas se juntam em complexos, tá? Elas dão a criação ao que ele chama de afecção. Afecção você pode botar aí, tá? Enquanto afeto, né? Vamos botar assim, até porque existiam filósofos que trabalhavam com essa questão do afeto, do humor, enquanto atuando no nosso corpo, até na nossa saúde, tá? E nisso se daria um movimento, tá? E esse movimento ele se daria de forma interna, por exemplo, meus órgãos, né, o que está dentro do meu corpo, né? Se eles não começarem a funcionar direito, eu vou ter problemas, né? Vai ter uma potência, como veio escrito lá, né, diminuída, né? Um ruim, vamos dizer assim, tá? E a gente chama de afecção da infelicidade, da tristeza, afecção da tristeza, perdão, tá? Em contraposição, quando acontecem coisas boas, seu humor vai para frente, né? Isso tá legal, né? Tem a afecção da felicidade, né? Quando esses corpos se mexem, se movimentam dentro de mim, né? Há essas afecções. E quando um corpo estranho, outro corpo, né? Tem contato, relação com o meu corpo, né? Também há uma afecção, né? Um afeto, né? Aí ele dá esse afeto como de forma boa, né? Aliás, de forma boa, um aumento, né, da afecção, perdão, ou uma diminuição dessa afecção para a questão da tristeza, uma coisa ruim, tá? Aí vamos dar um exemplo aí, né? Para ficar bem claro, né? Afecção de felicidade, tá? Quando você come uma coisa que você gosta, é uma afecção de felicidade ou uma afecção de tristeza? Quando você abraça uma pessoa que você gosta, é uma afecção de felicidade ou uma afecção de tristeza? Quando você beija, quando você reencontra uma pessoa que você gosta, é uma afecção de felicidade ou de tristeza, né?
Então ficou bem simples vocês entenderem. Afecção tem a ver com afeto e com humor, tá? Então quer dizer, potência boa, né? De aumento da afecção, né? Porque ele coloca como uma movimentação, né? Do agir e pensar, tá? Potência boa, né? Felicidade. Potência diminuída, né? Tristeza, né? Aí um exemplo, quando você fica doente, é uma afecção de felicidade ou de tristeza? Você fica feliz ou fica triste, né? Quando você tem que comer alguma coisa amarga, uma coisa que você não gosta, afecção de felicidade ou afecção de tristeza, né? Quando você encontra uma pessoa que você não gosta, né? Aquele climão, tá, pá, afecção de felicidade, afecção de tristeza. Bem autoexplicativo. Isso tem muito a ver com até porque existem filósofos, e a gente pode tratar depois, e dizer que essa questão do humor ela afeta na nossa saúde também, tá? Então o afeto tem muita correlação aí, né, com o nosso, como você está sentindo, com a questão sentimental, tá? Aí, né, gente, a gente traz essa questão aqui da ética, tá? Aí tá assim, ainda que não tenha publicado sua obra em vida, ela foi publicada póstumamente. Sua teoria em torno desse tema esboça seu pensamento racionalista radical. Para Spinoza, o que os seres humanos pensam reflete diretamente na sua maneira de viver. Foi nessa obra que o filósofo trata do tema da superstição relacionada com Deus, tentando provar a natureza racional de Deus, donde este seria o próprio universo. Aí tem algumas questões que eu quero botar para vocês, tá? Vamos lá. Eu já falei para vocês que dessa forma a gente teria um livre-arbítrio muito pequeno, tá? Tem a questão desse determinismo, né? Afinal, os humanos são parte de Deus e tudo o que fazemos é determinado, lógico, pelo próprio Deus, né? Porque tem uma lógica dessa correlação, tá? Aí até onde que, quando eu falo assim, até determinada parte a gente tem uma liberdade. Qual é o nosso livre-arbítrio? O nosso livre-arbítrio é justamente esse, tá? Sabemos o que fazemos enquanto fazemos, tá? E entender que Deus determinou tudo isso. Então, quer dizer, você sabe que tudo o que está acontecendo tem uma motivação e isso é o determinismo de Deus, tá? E ele vem dizendo, logicamente, como a gente falou lá, sobre a questão dos afetos, tá? Que muito embora ele seja racionalista, ele tem a ciência que nem tudo dá para ser relacionado, levado de forma racional, vamos dizer assim, porque ele tenta nos guiar primeiro pela nossa razão, tá? Tudo que a gente faz, a gente tenta pelo menos fazer, né, de forma racional, pensada, vamos dizer assim, ou pela paixão, né? Lá em cima os afetos, né? Tem essa questão dos afetos, ou pela necessidade, né? Tem coisas que não são nem pela questão do sentimento, nem pela questão da racionalidade. Por exemplo, você está com fome. Você vai comer porque é racional ou porque você sente que vai ser bom, você vai ser prazeroso você comer, às vezes nem vai ser prazeroso, mas você precisa comer. Então, quer dizer, é uma necessidade. Então as coisas se dão nesses âmbitos, pela razão, né? E aí leva um pouco de racionalidade. Se você não comer, você morre, né? Pelos sentimentos, né? Como a gente viu, eu sou extremamente racional, eu sou o ápice da racionalidade, até conhecer alguém que te joga no chão, né? Ou pela questão da necessidade, né? E muitas vezes a gente faz coisas sem pensar, né? E coisa e tal, por necessidade, porque você precisa, né? E aqui é um ponto colocado. E ele tenta explicar toda a argumentação dele, dizendo aqui, né? Para provar que Deus é o universo, né? E que toda a natureza é composta de Deus, né? Esse monismo dele, tá?
E aqui, por fim, eu deixo algumas frases para vocês, né? E, para além disso, a única coisa que não está aqui, mas eu quero focar com vocês, é a questão da política, né? Porque ele vai falar com relação aos direitos naturais, né? Mas não é o direito naturais como, por exemplo, o John Locke trabalha. É o direito natural provindo da natureza mesmo, sabe? São os direitos que você nasce e morre com eles e todo mundo tem porque é um direito provindo da própria natureza, tá? Aí vamos lá, gente, que eu vou tentar explicar para vocês porque é simples e não é, né? Ah, direito da natureza, bonito, e aí, o que é isso? Né? Porque ele diz o seguinte, esses direitos, Deus é a natureza, vamos lá, tá? Então, tudo seria regido pela natureza, né? E uma coisa que vem da natureza é o teu direito personal, de ter o direito de pensar, vamos dizer assim, ser racional, né? E através dessa racionalidade, dessa razão, os humanos, né, as pessoas, criam leis para melhor gerir os seus estados, governos, né? E melhorar a correlação, né, de convivência entre as pessoas dessa sociedade, né? Então, já mostra que ele trabalha com uma linha de pensamento racionalista, tá? Porque, vamos lá, Deus te deu o direito, né, a capacidade de raciocinar, e através dessa capacidade de raciocinar, você vai estabelecer leis para que esse Estado funcione, e funcione da melhor forma possível para as pessoas que habitam, que fazem parte dessa sociedade, entenderam? Tipo, Deus te deu racionalidade, a partir de agora você vai usar a racionalidade para poder governar. Foi? Né? Então, você colocou que a política ela tem que ser formada de racionalidade. Se ela é formada de racionalidade, ela não é formada de fé. E a fé, ela deveria ser ligada à religião. E é uma coisa que parece que o pessoal perdeu completamente a noção. Essa noção que vem lá do começo dessa ideia de racionalidade, né? Passando da Idade Média para a época moderna, se bem que nós já estamos na época contemporânea. Mas o pessoal cisma de misturar política e religião, né? A gente está voltando lá para a época medieval. Né? Aí eu estou sendo um pouco do professor de história, do professor de sociologia, que eu também dou aula, né? Mas o pessoal está voltando lá atrás com esse pensamento, né? E eu sou adepto dessa ideia aí, né? Então ele coloca em contraposição a ideia de razão e fé. E isso acaba sendo um problema, né? Porque ele vai contra ao que esses religiosos queriam, né? E essas leis, elas seriam, né, essas leis naturais, elas seriam eternas, né, imutáveis e determinadas, porque como eu falei para vocês, está lá em cima, né, tudo faz parte de Deus. Então Deus sabe de tudo, né? Deus é onisciente. E você, qual é a sua parte de livre-arbítrio aí? Eu não tenho livre-arbítrio de chegar agora e desligar o celular, desligar o computador, fechar a videoaula, fazer o que eu quiser? Tenho, não tenho? Então, mas tudo isso Deus já sabe por quê. Eu sou parte de Deus, sou parte da natureza. Só que eu também sei que eu só posso fazer isso tudo porque Deus está me permitindo. Deus me deu a racionalidade para decidir o que é melhor fazer agora e terminar a videoaula, pelo menos achando, compreendendo que vocês entenderam a nossa temática. Mas caso vocês não tenham entendido, gente, ficou alguma coisa alta, Bruno, essa questão da ética dele ficou complicada, né? A questão do afeto, do natura naturans, natura naturata, ficou complexa, não consegui entender. Você vai lá no Zap, ou então no nosso chat, você vai me perguntar, vou tentar te explicar isso aí de uma forma um pouco melhor. Eu acho que, assim, ficou simples, né? Mas, caso mesmo assim não tenha ficado simples, eu estou aqui para servir vocês. Eu estou aqui para auxiliar vocês no que for possível.
Até onde eu souber, eu vou ensinar para vocês, né? Gente, é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. E qualquer coisa é só chamar. Um forte abraço.